Bezerra Hashem da Peidade, tratado de Shabbat. Estamos na primeira linha da Peidade do Hananiah, no meio de um assunto aqui. A discussão de Hananiah e o Tanakama. O Tanakama falou que um barco não recebe nenhuma impureza, porque está sendo natural que o barco navega no mar. Perguntamos, com certeza o barco navega no mar, porque a Torá tem que falar isso. Falou que o Tanakama é para comparar o barco com o mar, do mesmo jeito que o mar nunca recebe impureza, e também os animais que vivem no mar não recebem impureza, assim também o barco não recebe impureza. Isso é a opinião de Tanakama. Hananiah falou diferente. Hananiah falou o seguinte: a Torá comparou objetos com o sac, ou seja, o passuco que fala com relação a impurezas, a impureza de Sheret especificamente, a impureza de répteis, a Torá comparou o sac, ou seja, uma roupa feita de pelos de cabra, com um objeto de madeira. Qual é a intenção? A intenção é falar do mesmo jeito que o sac é uma coisa que é móvel, mesmo se está cheia, pessoas conseguem mover, ou bois conseguem mover, como a gente vai ver agora na frente. Assim também objetos de madeira só recebem impureza se são móveis. Aqui está excluso um barco. Um barco, se está cheio, é muito pesado. E mesmo bois não conseguem empurrar esse barco, é uma coisa imóvel e não recebe nenhuma impureza. Isso fala Hananiah. Ou seja, escrito na calma e Hananiah, qual é a fonte para falar que o barco não recebe impureza? E vimos já na Afkaminot repercussões dessa discussão anteriormente, dois casos que têm diferença entre Hananiah e Tanakama. Agora a Gemara vai lidar com a opinião de Hananiah especificamente. O Hananiah tiltur de shvarim shmei tiltur. Se Hananiah falou que um barco é Sfinat Yarden, aquele barco que anda no Rio Jordão, ou seja, um barco pequeno. Conforme a opinião de Hananiah, esse barco, uma vez que ele é móvel, porque ele não é tão grande quanto um barco de mar, então recebe sim impureza. Uma coisa que é móvel está comparada com o sac, que recebe impureza. Fala Gemara. Porém, uma Sfinat Yarden, um barco que anda no Rio Jordão, ele não é móvel através de um ser humano, ele é pesado também. Só um boi consegue arrastar ele, e mesmo assim Hananiah falou que sim recebe impureza. Isso fala Gemara. Daqui a gente vê que o quê? Que se um boi locomove certo objeto, é chamado que esse objeto é um objeto móvel, e está comparado com o sac, que também é móvel. Uma prova para isso de Tnan, o Mishnah falou com relação a isso. Shalosh Agalotem, tem 3 tipos de carroças. A Suyag e Katadra. Tem uma carroça feita com uma catadra, que é uma cadeira, em volta de 3 paredes, e um lado está vazio para colocar lá a rédea do boi. Esse é um tipo de carroça, também é a Midras. Essa carroça, se uma pessoa Zav, por exemplo, uma pessoa impura, a empresa do corrimento, sentou sobre essa carroça está impura, é a empresa de Midras. A empresa de Midras, já vimos anteriormente, é a impureza que uma pessoa impura sentou sobre um objeto, e tem que ser um objeto que a função dele é que sentem sobre ele, ou seja, uma cadeira, uma cama. Uma carroça como esse caso, que é uma cadeira em volta de paredes, também é uma coisa que é uma função dela, é que sentem sobre ela pessoas, então recebe a empresa de Midras. Uma coisa diferente do que isso, como uma comida. Se uma pessoa Zav sentou sobre uma comida, não por isso essa comida está impura, a empresa de Midras. Por quê? Porque uma comida não é um assento. A gente fala para ele, Amod benaseh melarteno, levanta e deixa a gente usar esse utensílio, a função dele. A comida serve para a gente comer e não para sentarem sobre ela, não recebem impureza, só recebem impureza de Midras. Uma coisa que a função dele é que sentem sobre ele ou que deitem sobre ele. Isso fala aqui, a Gemara que é Midras, essa catadra. Que mitá, existe uma carroça que é feita como uma cama, ou seja, uma tábua, que ela é completamente hermética do lado de baixo, e não se serve para pessoas sentarem, não tem lá um encosto, é para usar como carroça para cargas. Tmea tame met. Recebe a impureza do falecido. Por quê? Porque a impureza do falecido não depende de ser uma cadeira, por exemplo. Não tem impureza de Midras aqui, porque não serve para as pessoas sentarem, mas a impureza do falecido, tumat me, depende se é um utensílio ou não. E essa carroça é um utensílio, serve para as pessoas locomoverem coisas, recebe a impureza de tumat met. Shelavanim teorami klum, se é uma carroça que carrega pedras, seja pedras grandes, não recebe nenhuma impureza. Por quê? Porque as carroças que carregam pedras grandes tinham buracos para as pedras se encaixarem lá e não caírem da carroça.
E sabemos que um utensílio que tem buracos grandes, maior do que um volume de uma romã, então não recebe nenhuma impureza. É como se fosse um utensílio destruído, está quebrado. Como tem esses buracos, não serve para funções comuns e não recebe nenhuma impureza. Aqui também uma carroça que serve para carga, com certeza não tem impureza de midras, porque não é uma cadeira, não é uma cama. E também não tem impureza de tumat met aqui. A impureza do falecido por quê? Porque tem buracos muito grandes, maiores do que uma romã, não recebe impureza de tumat met e nem de midras. Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, ve'im yesh ba bet kibud limonim tmea. Se é uma carroça que serve para a gente levar pedras não tão grandes assim e tem buracos lá, menores do que uma romã, ou seja, bet kibud limonim, que uma romã se assentaria lá e não caísse, aí está tmea tumat met, está impura a impureza do falecido, porque é um utensílio já, não serve para midras, mas serve para levar cargas de pedras, e não tem buracos tão grandes assim, não é uma carroça destruída, recebe a impureza do falecido. O que a gente vê daqui? Que Rabi Yochanan falou que se essa carroça tem lá buracos pequenos, recebe a impureza. E falamos anteriormente que só recebe a impureza uma coisa que é móvel, como o saco. E que a gente vê que uma carroça que é móvel através de bois, também é chamada de uma coisa móvel, mesmo que essa carroça que tem pedras, um ser humano não consegue carregar ela. Um ser humano normal não tem essa força, porém bois sim tem. E Rabi Yochanan falou que recebe a impureza de tumat met, que a gente vê que uma coisa que é móvel através de bois é chamada de uma coisa móvel como o saco, que também é móvel, mesmo que está cheio, mesmo que está vazio. Então também recebe a impureza de tumat met aqui. Shalosh tevoten. Tem 3 tipos de caixas. Tevan shepitcha mitzidah. Uma caixa é que a abertura dela é do lado dela. Tmea midras, essa caixa recebe a impureza de assento, porque uma vez que é uma caixa que tem uma abertura do lado, a parte de cima está lacrada, as pessoas podem usar para sentar. A pessoa não tem que falar amod venasem melachtenu para essa pessoa, levando para a gente usar essa caixa para guardar coisas. Por quê? Porque a pessoa não está atrapalhando isso. A pessoa que senta sobre essa caixa, ela não está atrapalhando as pessoas de colocar coisas ou tirar coisas dessa caixa. Mas assim, está impura a impureza de midras, mesmo que não é uma cadeira, mas uma vez que serve para as pessoas sentarem e não atrapalha a função principal do objeto, então recebe a impureza de midras, a impureza do assento. Milemala, se tem uma abertura do lado de cima, se a pessoa vai sentar lá em cima dessa caixa, vai atrapalhar as pessoas para colocar coisas e tirar coisas dessa caixa. E se fala para ele, levanta e deixa a gente usar essa caixa para a função normal dele. Não tem impureza de midras aqui, que está usando essa caixa de uma forma estranha. Tmea tmemet, recebe a impureza do falecido, porque é um utensílio, serve para guardar coisas, não tem impureza de midras, mas tem impureza do falecido. Ve'abab midá teoramiklum. Isso é uma caixa muito, muito grande, que ela é bemidá, ou seja, as pessoas para medir ela tem que pegar uma fita métrica e medir, não é para medir com o olho. O olho se perde de tão grande que é essa caixa. Então, é uma coisa que é bemidá, é uma coisa grande demais, então não recebe nenhuma impureza. Por quê? Porque não é como o saco. O saco é uma coisa móvel, também se está cheio, também se está vazio. E essa caixa não é uma coisa móvel, se está cheia. Ninguém consegue carregar uma caixa dessas cheia de carga, mesmo os bois não conseguem carregar isso. Continua a Gemara, tá no Rabanan. Falou a Braita, midras kli cheres taor. Tem uma novidade aqui. Um objeto de barro nunca recebe impureza de midras. Se alguém sentou-se numa cadeira de barro, essa pessoa estava impura, não por isso esse objeto de barro recebe a impureza de midras. Já vem na frente por que não? Rabi Yossi Omer, afas fina. Rabi Yossi falou também um barco. A gente não sabe o que Rabi Yossi pensou em falar. A gente falou que o barro não recebe a impureza de midras. E Rabi Yossi falou também o barco. O que significa isso? Mai kamar, que Rabi Yossi pensou em falar amarasvid. Recamar, assim falou Rabi Yossi, midras kli cheres taor, o magaot tameh. Ou seja, a pergunta era, aparentemente Rabi Yossi falou, também um barco não recebe impureza, ou seja, nenhuma impureza, também a impureza de magá, a impureza de contato, se um morto, por exemplo, entrou em contato com um barco, não recebe a impureza do falecido. Porém, anteriormente a gente não falou nada com relação ao tomate magá, a gente falou que o vaso de barro não recebe impureza de midras.
Porém, pode ser que sim recebem um preço de Tumat Magá, como é a Alahá realmente recebem um preço de Tumat Magá. Então explica assim o seguinte, Arikamar, Midras Kriheres Taor. Um vaso de barro não recebe preço de Midras. Uma Magaot também. Porém, se uma superfície impura entrou em contato com o ar, ou seja, com o receptáculo do objeto de barro, do lado de dentro, recebe preço de Magá. Um objeto de barro só recebe impureza do lado de dentro dele, do lado de fora não recebe impureza. E porém, um barco feito de barro recebe impureza. Hanania falou que o único motivo que um barco não recebe impureza é porque está comparado com um saco. Porém, lá se trata de um barco de madeira, um barco de barro não foi comparado com um saco e recebe impureza. Isso fala aqui, está na Câmara. Aí Rabi Yossi falou também, o barco está puro, ou seja, o barco não recebe nenhuma impureza, mesmo um barco de barro, que está na Didan. Como está na Mishnah que falou, que um barco navega no mar, do mesmo jeito que o mar é puro, também o barco é puro, mesmo um barco de barro não recebe nenhuma impureza. Continua a Gemara, Matki Flarafá, Rababa perguntou, Maiaf, quer dizer também o barco está puro. A gente não purificou nada com relação ao Tumat Magá, para falar que também o barco não tem a Tumat Magá. Fala a Gemara, Marafapa, corrigiu Rafapa reclamar, Midras Kriheres Taor. Ou seja, um vaso de barro não recebe preço de Midras. Uma Magaot também, se uma coisa impura encostou no lado de dentro do vaso de barro, recebe a impureza. Veshel Eretz bem Midrasou bem Magaot também. E se é um vaso de madeira, mesmo uma Midras, uma cadeira, recebe a impureza de Midras, o bem Magaot também. E também recebe a impureza de Magá, a impureza do contato. Vesfinat Yarden Teorá. Explicará o Papa que o barco se trata do barco do Yarden, aquele barco pequeno, que é uma discussão se recebe impureza ou não. Porém, Tanagal fala assim, mesmo que é um barco pequeno, não recebe impureza. Aqui está na Didan, como o nosso Tana da nossa Mishnah, que falou que o barco navega no mar, e mesmo um barco de barco não recebe impureza, que está comparado com o mar. Aí Rabi Yossi falou, Rabi Yossi falou que o barco está impuro. Que uma vez que é um navio de barro, não está comparado com o saco e recebe impureza. O Midras Kriheres Minala de Taor. Pergunta a Gemara, qual é a fonte que um vaso de barro não recebe impureza de Midras? Amar Hizkia, falou Hizkia, da Markra. Tem um passuco, Veish Asheriga Bemishkavo. A Torá falou com relação a um zav, a pessoa impura em preço de corrimento, que deitou numa cama. E outra pessoa encostou na cama do zav. Essa pessoa está impura, tem que lavar suas roupas e tem que ir no mikve. Makish mishkavo lo. A Torá falou, a pessoa que encostou no mishkavo, ou seja, na cama do zav. Por que a Torá falou mishkavo, a cama do zav? Com certeza a cama do zav. A Torá veio associar aqui a cama com o zav. Makish mishkavo lo. Ma'u itleitara bemikve, av mishkavo nami itleitara bemikve. Do mesmo jeito que esse zav, ele pode ir no mikve para se purificar, também a cama dele que recebe impureza, só recebe impureza se é uma espécie que vai no mikve também. Ou seja, uma coisa que recebe impureza no mikve como um objeto de madeira, porém um objeto de barro não vai no mikve. Tem que quebrar ele para purificar ele. A Torá falou que e shaber, tem que quebrar ele. Porém, um vaso de barro não é como o zav, que o zav vai no mikve e o vaso de barro não vai no mikve. Por isso, um vaso de barro não tem impureza de midras. Continua a Agmará. De Beira Bishmer Tana, um sábio de Rabi Shmuel ensinou diferente. Que Mishkav Nidatá, e ela, com relação a outro passuco. O passuco falou o seguinte: uma mulher Nidá, uma mulher que viu o sangue da menstruação, que também deitou numa cama. Essa cama está impura, uma pessoa que encostou nessa cama tem que lavar suas roupas e ir no mikve. A Torá outra vez comparou a cama com a Nidá. Que Mishkav Nidatá, a cama da Nidá, ou seja, está associando esses dois conceitos, Makish Mishkavala. A Torá associou a cama com a Nidá, Ma'it Latara Bemikve, Av Mishkavana Ma'it Latara Bemikve. Do mesmo jeito que a mulher Nidá vai no mikve, também a cama só recebe impureza se é uma espécie de objeto que também pode ir no mikve para se purificar. Como um objeto de madeira que tem um receptáculo, que pode ir no mikve, porém um objeto de barro não vai no mikve, tem que quebrar ele. Uma vez assim, não é como a cama da Nidá,
como essa cama que tem a purificação no mikve, e não recebe nenhuma impureza de midras. Isso fala isso vem excluir, tendo conforme tanto de Ishmael, contra outra braita que a gente falou anteriormente, as duas braitas vão excluir o objeto de barro, que deleita de Tarab mikve, não dá para purificar ele com o mikve, tem que quebrar ele. Uma vez assim, não recebe a impureza de midras nunca. A impureza de midras é a pureza do assento. Fala com a Metiv Rabilá. Mapat bemed minayin. Da onde a gente sabe que uma esteira feita de bambus recebe a impureza do falecido? A questão é a seguinte: o bambu é como uma madeira. A madeira não recebe impureza se não tem um receptáculo. Um pshutei klietz, uma vara de madeira nunca recebe impureza. Aqui são varas de bambu juntas que fazem uma esteira. Mesmo assim falou o sábio que a esteira sim recebe impureza. Uma vez que aqui essas varas fizeram um assento, já virou um utensílio, já recebe a impureza do falecido. Qual é a fonte para isso que uma esteira de bambus recebe a impureza do falecido? Vedino é uma dedução. Vasos de barro muito pequenos. Pachim ktanim é vasos que servem para guardar óleo, por exemplo, que não tem espaço nem para colocar um dedo dentro desse vaso. É bem pequeno. E sabemos que um objeto de barro só recebe impureza se alguma coisa impura encostou no lado de dentro do utensílio. Aqui não dá para encostar no lado de dentro do vaso de barro. É uma abertura bem pequena. Não tem impureza de zav. Não tem impureza de zav aqui também com relação a midras, com certeza. Porque é um vaso de barro, não tem impureza de midras, como a gente falou. Também não tem tomat magá, porque não dá para alcançar o lado de dentro do vaso de barro. Mesmo assim, também bemet. Se tem lá um vaso de barro desse tamanho, numa tenda que tem lá um corpo de um falecido, a tumat met se espalha por toda a tenda. Esse é tumat oil, a impureza da tenda, e também afeta esses utensílios. Uma vez assim, a gente já deduz, um vaso de barro que não tem nenhuma impureza do zav, recebe a impureza do falecido, na oil, na tenda, mapat shetame bezav, enodin sheyetame bemet, uma esteira que sim recebe a impureza do zav, a brega a impureza de midras, enodin sheyetame bemet, com certeza é mais grave do que os pachim ktanim, esses vasos de barro, porque assim recebe a impureza do zav, a impureza de midras, então com certeza também vai receber a impureza do falecido. Aqui a impureza do falecido é a impureza de tenda. Mas também falar a Braita que outras impurezas do falecido, como a impureza de contato, também impurificam essa esteira. Pergunta a Gemara, Vamai, Halei de Tarab mikve, a pergunta está clara. A esteira que recebe a impureza do Zav é a impureza de Midras, a impureza que o Zav deitou ou sentou sobre essa esteira. Essa esteira não tem Tarab mikve, não dá para levar essa esteira no mikve, não tem um receptáculo. Um objeto de madeira só é levado no mikve se tem um receptáculo, uma esteira não tem um receptáculo. E mesmo assim tem impureza de midras, isso vai contra aquilo que a gente falou anteriormente, que somente utensílios que vão no mikve recebem impureza de midras. Aqui a gente vê que não é assim. Amar le Rab Hanina, Rab Hanina vai responder, Shaneata moe veika bemino. Vou dar uma novidade aqui. Uma vez que o bambu pode ser usado para um utensílio que tem um receptáculo, e aí vai ter taraba mikve, aí vai ser levado no mikve para purificar ele. Então, mesmo que agora esse objeto não vai no mikve, como uma esteira que não tem um receptáculo, mesmo assim, a gente vai falar que tem impureza de midras. Por quê? Porque essa espécie de material também é encontrado em utensílios que vão no mikve. Isso fala Rab Hanina. Amar le Rachmana litzlan me'aidata. Falou o sábio, Hashem, nos salve nessa opinião de Rab Hanina. Que o sábio não gostou disso, porque o sábio perguntou, na prática, essa esteira não vai no mikve. Não é como o Zav, não é como a Nidá, como a gente falou anteriormente, que o assento está associado com o Zav. Do mesmo jeito que o Zav vai no mikve, também o assento tem que ir no mikve. Agora, na prática, essa esteira não vai no mikve. Como pode ser que vai receber a impureza de midras? Fala, Gumara, Rachmana litzlan midata didach, falou Rab Hanina respondendo contrário, que Hashem nos salve da sua opinião. Se Rab Hanina está muito convicto aqui, que temos que diferenciar se essa espécie de material se encontra que vai no mikve, aí sempre é considerado como um objeto que vai no mikve e vai receber a impureza de midras. Qual é a prova para Rab Hanina? Betamamai, qual é a fonte para essa novidade? Trekrai Ktiv, tem dois psukim na Torá. Ktiv, Veish asherigar b'mishkavo.
Primeiro passuco que a gente já viu. Que uma pessoa pura encostou numa cama do Zav e recebe impureza. A Torá falou Mishkavó, o assento dele, ou seja, aqui associou a cama com o Zav, do mesmo jeito que o Zav vai no mikve, também a cama vai no mikve. Urtiv, tem um outro passuco, Kora Mishkava, Shirishkava Lava Zav Itma. Outro passuco que falou, a cama que o Zav deita sobre ela vai ficar impura. Não falou Mishkavó, não falou a cama dele, não associou os dois aqui, falou a cama que o Zav deita. Então de um passuco parece que a gente vai associar a cama com o Zav, outro passuco parece que a gente não vai associar a cama com o Zav. Se a gente vai associar a cama com o Zav, como a gente falou anteriormente, tem que ir no mikve. Se a gente não vai associar a cama com o Zav, pode ser mesmo uma cama que não vai no mikve e recebe impureza de Midrash. Hakei, como fica isso? É uma contradição. Yesh biminoa falgav de leit leitara bemikve. Um caso é que existe essa espécie de material que se encontra em utensílios que sim vão no mikve, como objetos de madeira que tem um receptáculo. Aí essa esteira de bambu também vai receber impureza de Midrash. Endeminou. Porém, se é uma espécie que nunca se encontra que vai no mikve, como o barro, que nunca vai no mikve, makish mishkavó lo. Aí a Torá comparou o mishkav, ou seja, a cama do Zav, com o Zav. Somente uma cama que vai no mikve, então está impura em impureza de Midrash, ou seja, como se for somente uma cama que tem a espécie de material que às vezes se encontra que vai no mikve, aí está impura em impureza de Midrash. Porém, se tem aqui uma espécie que nunca vai no mikve, como o barro, então nunca tem impureza de Midrash. Isso fala a Gemara. Continua, Ravama. Uma outra fonte de onde a gente sabe que um vaso de barro não recebe impureza de Midrash. Midrash kli kecheres taor. De onde a gente sabe isso? Mehacha, desse pastor. Vekol kli patuach asher el tzamid patil alav. Com relação à impureza de oil, a impureza da tenda do falecido, que tem um corpo do falecido dentro de uma tenda, tudo está impuro. Ou seja, todo objeto que está aberto, que não tem um lacre. Samit patil é um lacre, é uma tampa que está grudada ao utensílio. Se não tem essa tampa, recebe a impureza. Hayesh samit patil alav taor. Porém, se tem um lacre, a gente entende que esse utensílio salva as coisas que estão dentro desse utensílio para não receber a impureza do falecido. Fala Gemara o seguinte. Milo askinan diachdinu leishtonida vekemarachmanat taor. O que a Torá falou? Sempre um objeto de barro que tem um lacre vai salvar as coisas que estão dentro desse objeto já não se purificar a impureza do falecido. Fala Gemara. A Torá falou que sempre vai ser assim, e talvez é um utensílio de barro que o marido deu para sua esposa se sentar sobre ele. Mesmo quando ela estiver nidá, ela vai sentar sobre esse vaso de barro, por exemplo. O que acontece aqui? Se esse vaso de barro recebe a impureza de Midrash da mulher nidá, da mulher que viu sangue na menstruação, existe uma regra, uma coisa impura nunca salva uma coisa que está dentro dele de se impurificar em uma impureza externa. Ou seja, por exemplo, se esse vaso de barro estiver impuro em impureza de Midrash da mulher nidá, então mesmo que tenha um tzamid patil, mesmo que tenha um lacre em volta desse vaso de barro, as coisas dentro dele estão impuras em impureza de tumat met, são impuras em impureza do falecido. Por quê? Porque se o vaso de barro está em impureza de Midrash da mulher nidá, ele não salva, mesmo que tenha um lacre, de se impurificar em impureza do matmed, em impureza do falecido. Ou seja, deduziu Rava, se a Torá falou que sempre um vaso de barro que tem um samid patil, que tem um lacre, salva as coisas que estão dentro, a gente já deduz que nunca um vaso de barro se impurifica em impureza de Midrash, da mulher nidá. Daqui a gente aprende isso, que um vaso de barro nunca está impuro em impureza de Midrash. Isso fala Rava. Continua a Mishnah. Minay le'arugah sheishishal shishat tfachim, shezurim etucha chamisha zaronim. A Mishnah agora está lidando com o assunto de Kila Ezraim, a proibição de não misturar sementes diferentes numa mesma plantação. A Mishnah fala uma novidade aqui. A pessoa pode fazer uma horta de 5 espécies numa mesma horta e não vai ser Kila Ezraim. Como? Fala a Mishnah o seguinte. Minay le'arugah sheishishal shishat tfachim, uma horta que é feita de 6 tfachim por 6 tfachim, ou seja, 60 centímetros para cada canto. Vamos imaginar um quadrado que tem em cada canto 60 centímetros. Pode plantar 5 tipos de espécies diferentes.
Como vai ficar isso? Ou seja, 4 espécies para os 4 cantos. Harugá. E uma espécie no meio desse quadrado. Ou seja, uma semente no meio e 60 centímetros de sementes para cada canto. O costume aqui de plantar era plantar enfileirado, não plantar em quadrados. Plantar uma espécie do lado da outra. Isso está proibido. Porque uma vez que ele fez um quadrado, ele fez uma coisa estranha. Fazendo uma coisa estranha já não é mais Kila Ezraim. E ainda mais que os cantos desse quadrado, esses 60 centímetros vão estar aqui com os cantos entre o norte e o oeste, o norte e o leste, etc. Vazios. Já fez uma sinalização maior aqui, que ele não quer misturar essas espécies e quer plantar elas individualmente. Mesmo que sabemos de outro lugar que superfícies de plantação, elas pegam sua seiva até 1,5 tefach de distância, ou seja, 15 centímetros de distância em volta da plantação, ela absorve sua seiva. E aqui o norte e o leste, o norte e oeste, etc., vão estar perto um do outro, menos de 15 centímetros. Uma vez assim, tem um problema que vão estar aqui sugando sua seiva de um lugar coletivo entre as duas espécies, e vai ter o problema de Kila Ezraim aqui, talvez. Fala os comentaristas, não. Mesmo que estão sugando sua seiva do mesmo lugar, não tem o problema de Kila Ezraim se a pessoa fez uma sinalização clara que ele não quer misturar as espécies das sementes. E aqui tem um outro detalhe, que é essa plantação que vai estar no meio, ou seja, essa semente que vai estar no meio desse quadrado, não vai ter problema também. Mesmo que é como se estivesse paralelo aos cantos, e teria que, junto com os cantos, fazer uma plantação de 2 espécies diferentes de sementes, não tem esse problema. Por quê? Uma vez que essa plantação do meio está distante dos cantos, 3 tefachim para cada canto. Se a gente pega um quadrado, o meio está distante dos lados 3 tefachim, 30 centímetros, já é uma sinalização. Uma vez que a plantação suga em volta dela 15 centímetros, aqui está colocando 30 centímetros de diferença, ou seja, 15 centímetros para um lado da plantação e 15 centímetros para outro lado da plantação, porém distantes, não estão sugando sua seiva do mesmo lugar. Então já é uma sinalização que ele não quer fazer uma plantação coletiva de várias espécies e não tem o problema de Kila Ezraim aqui. Isso para a Mishnah. Revisando a Mishnah, Dalet al Dalet Ruchot, ou seja, 4 espécies para cada canto do quadrado, Harugá, dessa horta, e uma semente no meio. Qual é a fonte para isso? Shinemar, que Ka'aretz Totzit Simcha, que a terra vai tirar o seu brotar. Vekeganá Zeroea Tatzmiach, como um jardim que vai brotar as suas sementes. Zaralo Neemar Elas Zeroea. Não está escrito a semente, está escrito as sementes. Por que falou as sementes? Então, falar Mishnah é falar vários tipos de sementes. Explicar agora como se trata esse passuco. Mas, Mashra, como você aprende realmente que pode plantar 5 espécies numa horta só? Amaraviudaki Ka'aretz Totzit Simcha. Está escrito no passuco o seguinte, que a terra vai tirar o seu brotar. Totzi, tirar, é uma espécie. Ou seja, cada palavra que tem aqui a significado com relação a brotar vai ser uma espécie diferente, e cada palavra que tem a ver com sementes também vai ser uma espécie diferente. Isso fala aqui a Gemara. Totzi had. Vai sair da terra é uma espécie. Simcha, esse broto, had, é outra espécie. Harei 3 juntos fazem 2 espécies diferentes no mesmo horta. Zroea, as sementes. As sementes são o que? São 2. É um plural. 3. Ha'arba, então temos aqui um total de 4 sementes. Tatzmiach, vai brotar. Falou outra vez brotar, está sobrando isso também. Hat, mais uma. Ha'hamishá. Isso fala que a gente vê que tem 5 espécies diferentes de sementes numa mesma horta. Amanhã, Bezat Hashem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse ensinamento com novos exemplos. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.